Olá, hoje a gente vai mergulhar em dois padrões gráficos bem famosos assim no mercado financeiro. A cruz da morte e a cruz de ouro. Ok, vamos desmembrar isso. A ideia é entender o que são, como é que elas se formam e, o mais importante, o que as análises realmente mostram sobre o que elas podem indicar. Exato. São ferramentas bem clássicas da análise técnica. Muita gente usa para tentar decifrar os movimentos do mercado, né? Mas é fundamental entender as nuances e, claro, as limitações. Tem limitações importantes aí. Isso. Começando pela que tem o nome mais forte, né? A cruz da morte, ou Death Cross. Basicamente, ela acontece no gráfico quando a média móvel de curto prazo, geralmente aquela de 50 dias, que pega o preço médio dos últimos 50 dias, ela cruza para baixo da média móvel de longo prazo, normalmente a de 200 dias. Isso para qualquer ativo, né? Ação, índice, até criptomoeda. Esse cruzamento, tecnicamente, ele mostra uma fraqueza recente no preço. A média de 50 dias, ela representa ali pouco mais de 2 meses de pregão, né, dias úteis de negociação. Então, quando ela cai abaixo de 200 dias, é um sinal, assim, de que o ímpeto, a força do movimento mais curto está perdendo para a tendência mais longa. Mas, atenção, né, ela confirma algo que, na verdade, já estava acontecendo. O nome realmente assusta, Cruz da Morte. Mas olha que interessante. Apesar dessa fama toda, né, de mau presságio, o histórico, por exemplo, do S&P 500, do Nasdaq, mostra que, em várias situações, a cruz da morte foi seguida por retornos, pasmem, acima da média no curto prazo. Sim. Tem exemplos bem conhecidos, tipo dezembro de 2018, março de 2020 lá no S&P 500. O mercado deu uma bela recuperada logo depois do sinal aparecer. Pois é, mas é preciso muita cautela com essa interpretação. A cruz da morte, de fato, ela veio antes de grandes quedas históricas, sim. 1929, 1974, 2008. Só que focar só nesses momentos pode ser aquele viés de seleção, né? O tal do cherry picking. Ela ocorreu muito mais vezes, indicando só correções temporárias no mercado. Ela é mais um indicador que a gente chama de coincidente. Coincidente. Tipo, acontece junto com a fraqueza, não antes. Isso, exatamente. Não é tanto preditivo. O que ela pode sugerir, sim, é um aumento da pressão vendedora, naquele momento específico. A força vendedora tá aumentando ali. Entendido. Bom, e do outro lado dessa história, a gente tem a cruz de ouro, a Golden Cross, que é basicamente o inverso, né? A média móvel de 50 dias cruza para cima da de 200 dias. E aí, geralmente, o pessoal interpreta como sinal otimista, né? Bullish. Exato. E a formação dada tipicamente passa por umas 3 fases, vamos dizer assim. Primeiro, você tem uma tendência de baixa que perde força, encontra um fundo ali. Depois, a média mais curta cruza para cima da mais longa, esse é o sinal da reversão, né? E aí, por fim, pode vir uma continuação da tendência de alta. As médias, nesse caso, podem até funcionar como suporte para o preço. Ah, interessante. Então, pode ser um sinal de que a força vendedora meio que se esgotou. E talvez no mercado de alta mais longo esteja começando. E dizem que o sinal fica mais forte se tiver um volume alto de negociação junto. É isso? Mostrando que os compradores estão entrando com mais convicção. Sim, o volume alto pode dar uma confirmação adicional, com certeza. Mostra mais participação, mais interesse naquele movimento de alta. Legal. Então, colocando lado a lado para ficar claro. Cruz da morte, pode indicar baixa, vendedores mais fortes. Cruz de ouro, potencial de alta, compradores no comando. E a média longa, a de 200 dias, vira tipo uma resistência na morte e um suporte no ouro, né? Isso, essa é a interpretação clássica. Mas aí a gente chega na limitação crucial que vale para as duas cruzes. Elas são o que chamamos de indicadores atrasados. Lagging indicators. Atrasados. São calculados usando dados do passado, certo? Preços que já aconteceram. Portanto, elas acabam confirmando uma mudança de tendência que, muitas vezes, olha só, já começou há algum tempo. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre a real utilidade delas para prever o futuro. Faz sentido. Quer dizer, o sinal aparece, mas talvez o bonde já esteja andando. Exatamente. E tem mais. Sinais falsos. Eles são comuns. Nem toda a cruz que aparece no gráfico vai levar a uma tendência longa e forte, seja de alta ou de baixa. Às vezes, o mercado vira de novo logo depois.
Certo. Então, apesar de gerarem muitas manchetes, né, cruz da morte à vista ou cruz de ouro formada, não dá para tomar como previsão garantida. É fundamental usar outros indicadores junto, analisar volume, contexto e, claro, usar stop loss, gerenciar o risco, né? Não dá para operar só olhando para a cruz. Com certeza. Isoladamente, o risco é muito alto. Então, para a gente amarrar aqui, o que tudo isso significa na prática? Resumindo, cruz da morte, cruz de ouro. São padrões visuais, vindo do cruzamento de médias móveis. Dão pistas, sim, sobre possíveis mudanças na tendência mais longa. Ponto-chave. São indicadores atrasados. Podem dar sinais falsos. E o mais curioso, talvez, a cruz da morte, apesar do nome feio, historicamente até precedeu ganhos de curto prazo em várias ocasiões. Ou seja, nada de bola de cristal. É mais uma ferramenta na caixa, que precisa ser usada com outras e com bom senso. Perfeito. E sabe, fica uma reflexão final aqui, pensando que esses padrões são tão conhecidos hoje em dia, né? Todo mundo fala, todo mundo vê no gráfico, e são baseados em dados passados, que todo mundo tem acesso. Até que ponto será que essa consciência coletiva sobre uma cruz da morte ou uma cruz de ouro não acaba ela mesma influenciando o comportamento dos traders e, por consequência, a própria ação do preço depois que o padrão acontece? Será que vira uma espécie de profecia que se autorrealiza no mercado? Fica aí para pensar.